Terminou agora há pouco. Fortaleza 1, Vitória 2, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2026 e o Fortaleza é derrotado dentro de casa, assim como foi derrotado no jogo de ida da semifinal pelo Sport por 2-1. Algumas nuances que envolveram esse jogo e que ainda estão bem frescas na minha memória. Acabei de fazer a transmissão aqui pelo portal Fala Tricolor desse jogo, juntamente com o Charles Bandeira. Vamos falar um pouquinho do que eu pude observar nesse jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Sejam bem-vindos ao canal Fortaleza Raiz. Eu sou o Vini Figueiredo, é um prazer te receber aqui. Já peço para você aproveitar e deixar o seu like, confere a sua inscrição aqui no canal e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, tá bom? Fortaleza 1, Vitória 2. O Vitória leva vantagem para sábado, o jogo de volta, jogo 2 da final da Copa do Nordeste 2026. Todo mundo sabia que o Vitória era e é o grande favorito para conquistar essa Copa do Nordeste. Tem um elenco melhor, um elenco mais recheado, um elenco que disputa a Série A do Brasileirão. Então, Fortaleza entra já em desvantagem em termos de qualidade, tempo de treinamento, etc. Uma série de fatores. Mas quando a bola rola, são 11 contra 11. Meu saudoso pai sempre dizia isso. É 11 contra 11. E quantas vezes a gente já viu o futebol apresentar suas surpresas. E hoje parecia que isso ia acontecer, porque não tivemos um primeiro tempo robusto, com grandes oportunidades. Tivemos boas defesas do João Ricardo, evitando abertura de placar logo no primeiro tempo, sim, mas o Fortaleza conseguiu segurar e levar para o segundo tempo, onde tudo poderia acontecer, como diz o Charles, inclusive nada, e buscar essa vitória. E eu falava até, reclamava do Vitinho muito apagado, o Pochettino muito ruim no jogo hoje. O Pochettino não quer mais jogar Fortaleza, essa é a grande verdade. Ele está aí, só Deus sabe por quê. E, e aí no segundo tempo o Fortaleza volta com outra postura. Tivemos ainda no primeiro tempo a substituição do Luan Freitas, né, que teve ali um choque na sua cabeça, abriu o supercílio, não aguentou, foi substituído pelo Ronald. Guarde esse nome, Ronald, volante, improvisado, novamente na defesa do Fortaleza, tá? Lembre-se também que o Fortaleza não optou, aliás, optou por não ter um zagueiro de origem no seu banco de reservas. E isso vai impactar no resultado do jogo. Pois bem, vem o segundo tempo. E aí eu cobrava muito do Vitinho. Precisava chutar, precisava abrir, precisava arriscar. O Fortaleza como um todo no seu ataque. O Fernando muito abaixo também, um pouquinho já falei. E as esperanças recaíam, obviamente, no Vitinho, que vem sendo um jogador que se destaca, principalmente nesses chutes de média e longa distância. Isso aconteceu, uma puxada de contra-ataque do Fortaleza. Mais uma vez, ele no seu estilo, recebeu ali na entrada da grande área e chutou forte. A bola bate na trave e vai morrer no fundo do gol do goleiro Lucas Arcanjo. 1-0 Fortaleza. E esse gol desestruturou o Vitória. Então, Vitória, Fortaleza ainda teve duas oportunidades de contra-ataque. Se tem mais um pouco de inteligência, mais um pouco de sabedoria, de calma, na hora da última bola, desse último passe, o Fortaleza teria feito o segundo gol, até com o próprio Vitinho. Uma oportunidade lá com o Pochettino, que entra dentro da grande área e tenta entregar a bola para o Vitinho, mas é interceptado. Então teve essa oportunidade, faltou capricho. Velha história. E Muricy Ramalho, sabe o Muricy Ramalho? Dizia muito, a bola pum, a bola pum. E aí, num lance totalmente despretensioso, um chutão para frente ali, de qualquer jeito, a defesa do Vitória, vai sobrar para o atacante do Vitória, o René, camisa 91. Só que o lance ainda ia se desenvolver. E para mim, a expulsão foi justa, mas a atitude do jogador do Fortaleza que foi precipitada. O Ronald, lembra do Ronald? Que entrou improvisado, era ele quem estava lá para disputar essa jogada, e ele puxa. Era o último homem, puxa o jogador René, que, como eu disse, o lance ainda ia desenvolver, a bola não estava em domínio dele, poderia ter a oportunidade, vinha chegando o Brits, um pouco mais atrás do Gasal, então poderia ser um lance que não ia resultar em absolutamente nada. E aí ele faltou massa encefálica, sabe? Se precipitou, cometeu a falta e foi expulso. Aí meu amigo, acabou tudo. Na sequência, vieram algumas alterações no Carpini que eu não entendi. As coisas que às vezes o Carpini, sabe, faz algo que, poxa, não acredito que foi o Carpini que fez isso, que dá certo. Mas tem coisas que o Carpini te contar. Aí fica a pergunta, se tu tens um zagueiro, porque não sei, não procurei saber a respeito de Cauã Rocha, a situação. Eu sei que ele jogou no final de semana e hoje não estava nem no banco, né? Me fugiu até a lembrança de um outro zagueiro da base que ele também utilizou muito. Esse cara podia estar no banco, podia ajudar, era uma pessoa da função. Então, só mostra que o Carpini não confia em muita gente ali dentro, sabe? E aí vai pro improviso, né? Colocou Fuentes, colocou Rian, e, sabe, o Fortaleza virou uma bagunça. No final ainda colocou Kaique, que é uma merda. Cara, e o pior tava por vir, né? A expulsão, e aí
numa cobrança de escanteio a favor do Vitória, um lance que na narração eu pensei até que tinha pego nas costas do Brits, aí o VAR revisa e chama. O Brits sobe realmente com o braço aberto e pênalti pro Vitória. E o que é que acontece? É, poderia ser pior, porque o Brits poderia levar o segundo amarelo que ele levou no primeiro tempo. Então o árbitro deu uma segurada, né? E aí o Kaiser foi lá e cobrou com muita raiva, né? Força no canto. O João Ricardo até adivinhou o canto, mas foi forte. O Vitória empata. E aí é pressão, né? Pressão total e num lance até meio que despretensioso, a falha de marcação ali na entrada da área. O Vitória consegue um golaço ali do atacante, esqueci até o nome, camisa 12 deles lá. Depois foi curtir com a torcida, essas coisas é que eu me irrito, sabe? Porque, tudo bem, foram jogadores do Fortaleza ali, formou aquela confusão, aquela coisa, vi até depois Renato Kaiser lá com a torcida após o jogo, falando alguma coisa, a torcida apontando e não sei o que, e foi o Marinho, tirou ele de lá. Cara, uma bagunça em todos os sentidos. O que vale é o resultado, 2-1 para o Vitória, leva vantagem, assim como o Sport levou, e muita gente deve estar dizendo, mas a gente reverteu contra o Sport, era outro jogo, era outro contexto, sabe? O Sport é nosso filho, a gente perdeu aqui no Castelão por um acaso, mas aí voltou tudo à normalidade, fizemos 2-0 na ilha, não temos garantia nenhuma. E outra, é uma final, né? O time entra com sangue nos olhos. Eu falar mais uma vez, é o seguinte: alguns jogadores do Fortaleza, e quase todos nesse elenco, precisam entender o jogo. Eles não entendem quando enfrentam o Ceará, não entendem o que é o clássico, acham que é só mais um jogo, e não entenderam essa final. No geral, não entenderam. O Carpini não faz uma leitura correta na hora de modificar o jogo, na hora das suas substituições. E tá aí um prejuízo enorme, um público até considerável na Arena Castelão, que sai cabisbaixo, insatisfeito com mais uma derrota do Fortaleza. Agora na final vai buscar um grande milagre lá no Barradão no próximo sábado, né? Mas, enfim, é isso. Mais uma vez eu peço para você dar uma conferida na tua inscrição, deixa o teu like e compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, tá bom? Um vídeo pós-jogo, ainda com a cabeça bem inchada e com raiva das atitudes, somente do Ronald, coloco muito essa derrota, acredito, na conta dele totalmente, e nas escolhas erradas do Carpini, principalmente nas substituições que poderiam segurar o jogo, mudar alguma coisa, mas ele não faz uma leitura devida nos jogos. É isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Esse é o vídeo de hoje do nosso canal. Abraço, até a próxima.